Narrativa. O cheiro de peru e recheio encheu a sala de jantar dos meus pais enquanto toda a nossa família se reunia ao redor da mesa. Mamãe tinha se superado este ano. Vovó Wilson estava contando suas histórias habituais sobre os velhos tempos, enquanto meu pai cortava o peru com precisão. Meu irmão Michael sentou com a esposa dele Jéssica, e minha irmã Emily estava ajudando a servir os acompanhamentos. Era para ser perfeito. Eu devia ter visto vindo. Minha esposa tinha estado incomumente quieta durante o trajeto, dando respostas de uma palavra quando alguém tentava incluí-la na conversa. Ela mal tocou no prato dela, só empurrava comida enquanto todo mundo se divertia. Essa receita de recheio está na nossa família há 3 gerações. Vovó estava explicando para Jéssica, que estava genuinamente interessada. O segredo é usar pão de um dia e adicionar só uma pitada de sálvia no final. Foi quando aconteceu. Minha esposa de repente se levantou, a cadeira dela raspando alto contra o chão de madeira. A mesa inteira ficou em silêncio. Toda pessoa virou para olhar para ela, garfos a meio caminho da boca. Eu odeio a família de vocês, ela gritou, a voz dela ecoando nas paredes. Eles são todos tóxicos e controladores. Eu não aguento mais um minuto dessa felicidade falsa e dessas tradições idiotas. Minha avó largou o garfo. O rosto da minha mãe ficou completamente pálido. A boca do Michael caiu aberta, e criancinhas na mesa dos primos começaram a chorar. Eu quero divórcio agora, ela continuou, apontando para mim como se eu estivesse em julgamento. Eu terminei com todos vocês. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. 23 membros da família só ficaram olhando para ela em choque completo. Meu sobrinho começou a choramingar, e minha tia automaticamente o puxou mais perto. Eu coloquei meu garfo com muito cuidado e olhei diretamente para ela. Ok, eu disse calmamente. Vamos começar o processo imediatamente. Ela piscou, claramente não esperando aquela resposta. Eu podia ver a confusão rastejando pelo rosto dela enquanto eu tirava o celular. Espera, o que você está fazendo? Ela perguntou, a voz dela de repente incerta. Exatamente o que você pediu, eu respondi, rolando pelos contatos. Eu achei o número do meu advogado e apertei viva voz, colocando bem no centro da mesa onde todo mundo podia ouvir. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz familiar atender. Escritório de Advocacia Davis, aqui é o Sr. Davis. Oi, aqui é o seu cliente. Eu preciso registrar divórcio esta noite. Eu disse claramente, garantindo que toda palavra ecoasse pela sala silenciosa. Oh, veio a resposta surpresa. Você tem certeza disso? É noite de Natal, completamente certo. Minha esposa acabou de anunciar na frente de toda a minha família estendida que odeia todos eles e quer divórcio imediato. Eu estou simplesmente honrando o pedido dela. Minha esposa agora estava me olhando como se eu tivesse perdido a cabeça. Isso não, eu não quis, você era para. Eu posso ter os papéis prontos até segunda de manhã, Sr. Davis disse pelo viva voz. Vamos precisar discutir divisão de bens, e perfeito, eu interrompi. Manda para casa. Eu estarei disponível o fim de semana inteiro para revisar tudo. A cor estava drenando do rosto da minha esposa enquanto a realidade batia nela. Isso não estava de acordo com qualquer roteiro que ela tinha na cabeça. Na verdade, eu continuei no telefone enquanto mantinha contato visual com ela. Dado que ela fez esse anúncio publicamente na frente de 23 membros da família, incluindo avós idosos e crianças pequenas, eu acho que temos um caso bem claro de diferenças irreconciliáveis. Entendido, Sr. Davis respondeu. Eu vou preparar os documentos iniciais esta noite e tê-los prontos para sua assinatura na segunda. Eu desliguei e deslizei o telefone de volta no bolso. A mesa inteira ainda estava congelada no lugar, mas eu podia ver algo novo nos olhos da minha família. Não mais choque. Respeito. Bem, eu disse, pegando meu garfo de novo. Quem quer mais peru? Olhando para trás agora, eu devia ter agido meses atrás. Os sinais estavam todos lá, mas eu continuei esperando que as coisas melhorassem. Minha esposa sempre tinha sido particular sobre reuniões familiares, mas no último ano, o comportamento dela tinha se tornado cada vez mais hostil. Começou pequeno. No Natal passado, ela reclamou que a comida da minha mãe era pesada demais e fez comentários passivo-agressivos sobre papéis de gênero tradicionais. Quando minha irmã Emily anunciou o noivado dela, minha esposa revirou os olhos e murmurou algo sobre mais uma despesa de casamento sem sentido. O sinal de alerta real veio durante o jantar de aniversário do meu pai em março. Minha esposa passou a noite inteira no celular, mal reconhecendo ninguém. Quando minha avó pediu para ela guardar durante o brinde, ela estalou. Eu sou adulta. Eu posso usar meu celular quando quiser. Mas o padrão escalou. Todo evento familiar virou campo de batalha. Ela encontrava falha em tudo. A comida, as conversas, as tradições que mantivemos por décadas. Ela começou a inventar desculpas para não ir, alegando emergências de trabalho ou dores de cabeça súbitas que milagrosamente desapareciam assim que chegávamos em casa. Sua família é sufocante, ela dizia durante os trajetos de volta. Eles perguntam demais. Sua mãe te trata como se você ainda tivesse 12. Eu tentei explicar que perguntas carinhosas não eram invasivas. Quando alguém pergunta como seu trabalho está indo ou se você precisa de algo, isso é amor, não controle. Mas ela via manipulação em todo lugar. O ponto de ruptura devia ter sido o batismo do meu sobrinho 2 meses atrás.
Enquanto todo mundo celebrava esse marco, ela sentou no canto reclamando de cerimônias religiosas sem sentido. Quando meu irmão Michael pediu para ela estar numa foto de família, ela recusou o triptych. Eu não faço parte desse circo, ela disse alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Eu a puxei de lado depois. Essas pessoas te receberam bem por 5 anos. O mínimo que você pode fazer é mostrar respeito básico. Respeito? Ela riu amargamente. Eles não me respeitam. Sua mãe ainda pergunta quando vamos ter filhos como se fosse da conta dela. Seu pai dá conselhos não solicitados sobre tudo. E sua avó age como algum oráculo sábio quando ela é só uma mulher idosa com opiniões ultrapassadas. Essa conversa devia ter terminado diferente. Eu devia ter dito para ela então que se ela não pudesse tratar minha família com cortesia básica, nós tínhamos um problema fundamental. Em vez disso, eu tentei mais para fazer funcionar. Eu comecei a ir aos eventos sozinho, inventando desculpas pela ausência dela. Ela não está se sentindo bem, ou prazo de trabalho, ou compromisso anterior. Minha família era educada demais para questionar diretamente, mas eu peguei os olhares preocupados entre meus pais. No mês passado, minha mãe finalmente abordou durante nossa ligação semanal. Filho, está tudo bem em casa? A gente mal vê ela mais. E quando vê, ela parece infeliz. Eu dei a ela a deflexão padrão sobre estresse e agendas ocupadas. Mas mamãe não estava comprando. A gente ama vocês dois, ela disse cuidadosamente. Mas se alguém consistentemente encontra falha com pessoas que se importam com eles, isso diz mais sobre o caráter deles do que o nosso. Ela estava certa, claro. Minha família não era perfeita, mas eram genuínos. Eles celebravam sucessos, se apoiavam em dificuldades, e mantinham conexões através de gerações. O que minha esposa chamava de controlador, outros poderiam chamar de carinhoso. A gota d'água veio 3 semanas antes do Natal. Minha esposa anunciou que não queria ir, alegando que minha família era emocionalmente exaustiva, e ela precisava proteger a saúde mental dela. Tudo bem, eu disse para ela. Eu vou sozinho. Não, ela disse rápido. Isso me faria parecer mal. Eu vou, mas não espere que eu finja que tudo é maravilhoso. Eu devia ter reconhecido isso como ameaça que era. Em vez disso, eu esperei que ela encontrasse um jeito de passar por um jantar sem criar drama. Eu realmente acreditei que ela poderia me surpreender agindo como adulta por algumas horas. Parado na cozinha dos meus pais naquela manhã de quinta, ajudando minha mãe a preparar vegetais, eu me senti genuinamente otimista. A casa cheirava a lar. Membros da família estavam chegando com pratos cobertos e risadas, e eu pensei que talvez este ano seria diferente. A explosão da minha esposa na mesa de jantar não foi espontânea. Foi calculada. Ela tinha construído para esse momento, coletando queixas e planejando a saída dramática dela. O que ela não esperava era a minha resposta. Ela queria a briga. Ela queria que eu implorasse, escolhesse entre ela e minha família, provasse minha devoção defendendo o comportamento irracional dela. Ela esperava o roteiro de toda a outra discussão que tivemos, onde eu eventualmente comprometia e pedia desculpas por coisas que não eram minha culpa. Mas algo tinha mudado em mim ao longo daqueles meses de ver ela tratar pessoas que eu amo com desprezo. Você só pode habilitar mau comportamento por tanto tempo antes de se tornar cúmplice nele. Quando ela gritou sobre querer divórcio, ela pensou que estava jogando a cartas dela. A ameaça ultimate. A coisa que me faria entrar em pânico e ceder às demandas dela. Em vez disso, eu chamei o blefe dela. O silêncio se esticou pelo que pareceu minutos depois que eu desliguei o telefone. Minha esposa ficou lá congelada, claramente processando que o grande momento dramático dela tinha completamente saído pela culatra. Enquanto isso, 23 pares de olhos estavam assistindo isso se desenrolar como um acidente de carro em câmera lenta. Meu pai foi o primeiro a quebrar a tensão. Ele pegou a faca de trinchar de novo e retomou fatiando o peru. Michael, passa seu prato aqui. Esse pássaro não vai se servir sozinho. Aquele ato simples pareceu acordar todo mundo. Conversas gradualmente retomaram, embora bem mais quietas do que antes. Minha mãe começou a reabastecer copos de água com mãos trêmulas, e vovó Wilson continuou a história dela sobre a receita de recheio como se nada tivesse acontecido. Minha esposa finalmente sentou, mas parecia completamente perdida. Isso não era como o roteiro dela era para ir. Ela ficava olhando para mim, depois para o telefone, depois de volta para mim, como se estivesse esperando eu de repente entrar em pânico e retirar tudo. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou, inclinando para mim. Você acabou de me humilhar na frente de toda a sua família. Eu tomei uma mordida de purê de batatas antes de responder. Eu não te humilhei. Você se humilhou. Eu só respondi apropriadamente ao seu pedido. Isso não foi um pedido. Eu estava chateada. Você gritou que odiava minha família e exigiu divórcio imediato na frente de avós, irmãos e crianças. Eu disse calmamente, cortando meu peru. Essas foram suas palavras exatas. Eu estou simplesmente honrando elas. Ela olhou ao redor da mesa desesperadamente, mas ninguém estava vindo resgatá-la. Meu irmão Michael estava deliberadamente focado no prato dele. Minha irmã Emily estava ajudando minha tia com as crianças, e meus pais estavam mantendo conversa educada com meus primos. Mas eu não quis. Você era para lutar pelo nosso casamento, ela sibilou. Eu coloquei meu garfo e olhei diretamente para ela.
Lutar por quê, exatamente? Você acabou de dizer para todo mundo aqui que odeia as pessoas que eu mais amo. Você passou meses tratando minha família como se eles fossem inferiores a você. Pelo que eu era para lutar? A gente pode ir para terapia de casal. A gente pode resolver isso. Resolver o quê? Seu desprezo pela minha família? Seu desrespeito por pessoas que não fizeram nada além de te receber bem? Eu balancei a cabeça. Algumas coisas não podem ser consertadas com terapia. Minha avó de repente falou do outro lado da mesa. Moça, ela disse naquele tom gentil mais firme que ela tinha aperfeiçoado ao longo de 86 anos. Em todas as minhas décadas, eu nunca vi alguém ser tão deliberadamente cruel em uma reunião familiar. A gente tentou nada além de bondade com você. O rosto da minha esposa corou vermelho. Eu não preciso de palestra de alguém que não entende relacionamentos modernos. A mesa inteira ficou em silêncio de novo. Você não desrespeita a vovó Wilson. Não nessa família. Não em lugar nenhum, se você tem algum senso. Meu pai lentamente colocou o guardanapo na mesa. Eu acho, ele disse numa voz que eu lembrava da infância quando eu estava em séria encrenca. Você devia pedir desculpas para minha mãe. Agora. Eu não devo desculpas para ninguém aqui. Minha esposa rebateu. Vocês são impossíveis de agradar. Isso fez. Meu irmão Michael finalmente olhou do prato dele. Impossíveis de agradar? A gente te incluiu em todo feriado, todo aniversário, toda celebração por 5 anos. A gente ouviu suas reclamações sobre nossas tradições, acomodou suas restrições dietéticas, e se dobrou para trás para te fazer sentir bem-vinda. E é assim que você retribui essa bondade? Michael, minha mãe disse quietamente, mas ele não tinha terminado. Não, mãe. Alguém precisa dizer isso. A gente todos andamos em cascas de ovo ao redor da atitude dela por meses, fingindo que não notamos quando ela revira os olhos ou faz comentários sarcásticos. A gente viu nosso irmão inventar desculpas por comportamento que envergonharia um adolescente. Minha esposa se levantou de novo, mas dessa vez parecia em pânico em vez de brava. Vocês todos estão se unindo contra mim. Isso é exatamente do que eu estou falando. Ninguém está se unindo contra você. Eu disse, permanecendo sentado. Você criou essa situação. Você fez as demandas. Eu estou simplesmente seguindo adiante. Mas o advogado, os papéis de divórcio, você não pode só. Eu posso, e eu estou. Eu alcancei o molho de cranberry, mantendo o tom conversacional. Você quer sair dessa família. Você deixou isso cristalino. Eu estou te dando exatamente o que você pediu. Minha tia Margaret falou do outro lado da mesa. Querida, talvez você devesse sair e esfriar a cabeça. Pense no que você realmente quer aqui. Por um momento, minha esposa pareceu que poderia aceitar o conselho. Ela olhou para a porta, depois de volta para mim, claramente esperando que eu corresse atrás dela e implorasse para reconsiderar. Em vez disso, eu virei para meu sobrinho. Ei, amigão, você quer me ajudar a pegar mais pães na cozinha? Isso a quebrou completamente. Ela percebeu que não só eu não ia segui-la, mas eu estava ativamente seguindo com minha noite como se a tentativa de saída dramática dela fosse irrelevante. Tá bom, ela gritou. Tá bom, se é assim que você quer lidar com as coisas, não venha chorando para mim quando perceber o que perdeu. Ela marchou para a porta da frente, mas parou quando percebeu que não tinha bolsa ou casaco. A pausa estranha enquanto ela tinha que voltar pela sala de jantar para pegar as coisas dela foi quase doloroso de assistir. Eu vou ficar na casa da minha irmã, ela anunciou para ninguém em particular. Não se incomode ligando. Eu não vou. Eu respondi sem olhar do meu prato. Depois que a porta da frente bateu, a casa se acomodou num tipo diferente de quietude. Não um silêncio chocado de antes, mas algo mais pacífico. Minha mãe começou a limpar pratos vazios, meu pai retomou trinchar peru para segundos, e conversas gradualmente pegaram de novo. Minha avó pegou meu olho do outro lado da mesa e deu o menor aceno de aprovação. Isso significou tudo. Alguém quer falar sobre sobremesa? Mamãe perguntou como se os últimos 30 minutos não tivessem acontecido. Eu fiz 3 tortas diferentes este ano. Manhã de sexta veio com um senso incomum de paz. Eu acordei sozinho pela primeira vez em anos sem me sentir ansioso sobre que humor me cumprimentaria no café da manhã. Sem andar na ponta dos pés, sem imaginar que comentário inocente poderia disparar uma discussão. Meu celular tinha 17 chamadas perdidas e 12 mensagens de texto. Todas dela. As mensagens começaram pedindo desculpas. Eu fiquei sobrecarregada ontem. A gente pode conversar? Depois passaram para barganha. Eu não quis dizer aquelas coisas sobre sua família. Eu só estava estressada. Às 3 da manhã, tinham mudado para acusações. Você realmente vai jogar fora 5 anos por um momento ruim. Eu deletei todas sem responder e me vesti para minha corrida matinal. Algo que eu não fazia há meses porque ela sempre reclamava de eu sair cedo nos fins de semana. Quando eu voltei, meu vizinho Robert estava pegando o jornal da entrada de carro. Tudo bem lá? Ele perguntou. Ouvi alguma comoção ontem à noite. Só resolvendo algumas coisas. Eu respondi.
Sem necessidade de lavar roupa suja, mesmo que metade do bairro provavelmente ouviu o carro dela saindo cantando o pneu da entrada. Manhã de sábado trouxe uma batida na porta. A irmã da minha esposa Laura estava na varanda parecendo desconfortável. Ela me mandou falar com você. Laura disse sem preâmbulo. Ela está ficando na minha casa e chorando constantemente. Diz que você não atende às ligações dela. Não tem nada para discutir. Eu respondi. Ela deixou a posição dela clara na quinta. Vamos. Você sabe que ela não quis dizer isso. Ela só estava tendo um dia ruim. Eu convidei Laura para dentro, mas só porque ela sempre tinha sido decente comigo. Um dia ruim? Ela tem tido nada além de dias ruins por meses. Quinta não foi incidente isolado. Ela te ama. Laura insistiu. Ela só é difícil às vezes. Difícil é esquecer de tirar o lixo ou deixar pratos na pia. O que aconteceu quinta foi crueldade deliberada para pessoas que não mostraram nada além de bondade por 5 anos. Laura se mexeu desconfortavelmente. Ela quer saber se você consideraria terapia de casal. Para trabalhar no que exatamente? A incapacidade dela de mostrar respeito básico à minha família. O talento dela para criar drama em toda reunião. A habilidade dela em fazer tudo sobre si mesma. Ela cometeu um erro. Não, eu corrigi. Um erro é dizer algo que você não quer em raiva. O que ela fez foi revelar os sentimentos autênticos dela num momento quando ela pensou que tinha poder sobre a situação. A única coisa que ela lamenta é que saiu pela culatra. Laura saiu sem cumprir a missão, mas não antes de admitir algo revelador. Ela tem reclamado da sua família para mim há anos. Eu sempre disse para ela que ela tinha sorte de ter sogros que se importavam tanto. Domingo trouxe a ligação semanal da minha mãe mais cedo do que o normal. Como você está se segurando, filho? Melhor do que esperado, honestamente. Eu acho que tenho me preparado emocionalmente para isso mais do que eu percebi. A gente todos viu vindo, ela admitiu. A gente só esperava. Bem, a gente esperava que amor fosse suficiente para mudar a perspectiva dela. Amor requer respeito mútuo, mãe. Ela nunca respeitou nenhum de vocês, o que significava que ela nunca verdadeiramente me respeitou também. Seu pai quer que você saiba que o que você precisar, seja ajuda com advogados, lugar para ficar, qualquer coisa, a gente está aqui. Naquela tarde, Sr. Davis ligou para confirmar nosso compromisso de segunda. Eu redigi o papel inicial. Dada a natureza pública do anúncio dela e assumindo que ela não conteste, a gente provavelmente pode encerrar isso em 60 dias. Ela já está tentando voltar atrás através de intermediários. Eu disse para ele. Isso é comum. Pessoas dizem coisas que lamentam em momentos emocionais. Você está reconsiderando? Nem por um segundo. Segunda chegou com outra visita. Dessa vez da minha esposa ela mesma. Ela parecia terrível. Olhos vermelhos, cabelo não lavado, roupas amassadas. A mulher que uma vez passava 2 horas se arrumando para uma ida simples ao supermercado. Por favor. Ela disse no momento que eu abri a porta. A gente pode só conversar? A gente conversou bastante ao longo dos anos. Eu ouvi você reclamar de todo membro da minha família. Vi você revirar os olhos para tradições que importam para pessoas que eu amo e inventei desculpas pelo seu comportamento até eu me tornar cúmplice nele. Eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Eu vou pedir desculpas para todo mundo. Você vai pedir desculpas porque foi pega, não porque entende porque seu comportamento estava errado. Tem diferença. Ela tentou abordagem diferente. E nossa história juntos? Nossos planos? A casa que estávamos olhando? As férias que marcamos para o Natal? História não justifica tolerar desrespeito. Planos mudam. A casa nunca foi certeza mesmo. E eu posso cancelar as férias. O rosto dela desabou. Eu não entendo como você pode só jogar tudo fora. Eu não estou jogando nada fora. Você jogou fora na noite de quinta quando escolheu humilhar pessoas que eu amo na casa deles durante uma celebração familiar. Eu só estou aceitando sua decisão. Mas eu te amo. Eu pausei na porta, considerando-se dizer o que precisava ser dito. Não, você não ama. Você ama a ideia de mim. Você ama ter alguém para controlar, alguém que vai inventar desculpas pelo seu comportamento e te proteger de consequências. Mas você não me ama o suficiente para tratar minha família com decência humana básica. Os papéis foram assinados até quarta. Ela não contestou nada, provavelmente esperando que cooperação mudasse minha mente. Não mudou. Até sexta, amigos em comum começaram a entrar em contato. A gente ouviu sobre você e sua esposa. Desculpa que não deu certo. Eu me peguei dando a mesma resposta. Às vezes pessoas te mostram quem elas realmente são. A coisa esperta é acreditar nelas da primeira vez. 2 semanas depois do Natal, os procedimentos de divórcio andaram mais rápido do que esperado. Minha esposa inicialmente concordou com tudo, provavelmente pensando que cooperação demonstraria compromisso dela em mudar. Quando ela percebeu que eu não estava amolecendo minha posição, a estratégia dela mudou dramaticamente. Eu quero metade de tudo. Ela anunciou através do advogado recém-contratado dela, a casa, as poupanças, as contas de aposentadoria e suporte conjugal por 3 anos.
Sr. Davis não ficou impressionado. Dado que sua cliente publicamente exigiu divórcio na frente de múltiplas testemunhas, depois abandonou o lar conjugal voluntariamente, a gente tem bases fortes para contestar essas demandas. O advogado dela rebateu. Estresse emocional causou comportamento irracional. Minha cliente estava sobrecarregada e falou sem pensar. Sua cliente passou meses exibindo desprezo pela família do marido antes desse incidente. A gente tem testemunhas que podem testemunhar um padrão de comportamento hostil levando ao surto público dela. Foi quando as coisas ficaram interessantes. Minha esposa aparentemente pensou que poderia salvar a reputação dela alegando que eu tinha sido emocionalmente distante e que minha família tinha sistematicamente excluído e menosprezado ela. O problema com essa narrativa era evidência. Mensagens de texto entre membros da família mostravam anos de esforços para incluí-la. Fotos de eventos revelavam a falta consistente de participação dela. Mais danoso eram as redes sociais dela mesma, onde ela postava reclamações sobre reuniões familiares falsas e sogros sufocantes. Meu irmão Michael se voluntariou para fornecer declaração de testemunha. Ela deixou claro desde o dia 1 que achava que era melhor do que a gente. A gente continuou esperando que ela se aquecesse, mas em vez disso ela piorou. Até Laura, a própria irmã dela, acabou contradizendo a história dela quando pressionada durante o depoimento. Ela reclamava da família dele constantemente, dizia que eles perguntavam demais e tinham opiniões demais. Eu disse para ela múltiplas vezes que ela tinha sorte de ter sogros que se importavam. O ponto de virada veio quando o advogado dela descobriu as 17 mensagens de texto que ela me mandou depois do Natal. Lendo em sequência pintava um quadro claro. Primeiro pedindo desculpas, depois manipulativas, finalmente bravas quando as táticas habituais dela falharam. As próprias palavras da sua cliente minam as alegações dela de estresse emocional, Sr. Davis apontou. Ela foi de exigir divórcio para tentar negociar termos para ameaçar consequências quando não conseguiu o que queria. Isso é comportamento calculado, não colapso emocional. No início de dezembro, as demandas dela tinham encolhido consideravelmente. Sem suporte conjugal, reivindicação mínima em contas de aposentadoria, e timeline apressada para desocupar a casa. Ela nunca contribuiu financeiramente mesmo, mas ela não tinha terminado de tentar manipular a situação. A semana antes do Natal, ela apareceu na casa dos meus pais. Durante a tradição de assar biscoitos da nossa família. Minha mãe atendeu a porta para encontrá-la parada lá com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que errei, ela disse para minha mãe, mas eu amo ele e amo essa família. A gente não pode encontrar um jeito de consertar isso? Minha mãe, sempre diplomata, convidou ela para café. Não porque acreditava na performance, mas porque queria dar a ela uma chance final de mostrar remorso autêntico. Eu tenho pensado sobre aquela noite, minha mãe disse cuidadosamente, e eu não entendo como alguém que alega nos amar poderia dizer coisas tão dolorosas na frente das crianças e avós. Eu estava sobrecarregada. Minha esposa repetiu a desculpa padrão dela. Eu me sentia como se não encaixasse, como se vocês todos tivessem piadas internas e tradições que me excluíam. Querida, aquelas tradições te incluíram por 5 anos. A gente explicou toda a história, te ensinou toda a receita, e te convidou para toda a conversa. Você escolheu ver exclusão onde só havia amor. Minha esposa tentou outra abordagem. Talvez eu pudesse falar com ele? Explicar como eu estou me sentindo agora. Ele não está aqui, minha mãe respondeu verdadeiramente. Mas mesmo se estivesse, eu não tenho certeza do que você diria que mudaria algo. Você revelou seus sentimentos genuínos aquela noite. A gente acredita em você. Quando minha esposa finalmente saiu, minha mãe me ligou imediatamente. Ela veio, tentou a rotina de lágrimas e desculpas. Eu queria que você soubesse caso ela tente contatar você diretamente. Como ela parecia? Desesperada, mas não arrependida. Tem diferença entre arrependimento e remorso. Ela lamenta as consequências, mas eu não acho que ela entende por que o comportamento dela estava errado. Ela estava certa. 3 dias depois, minha esposa tentou uma manipulação final. Ela mandou uma carta escrita à mão para todo membro da família, pedindo desculpas pelo momento de fraqueza dela e pedindo ajuda deles em curar nosso casamento. A resposta da minha avó foi rápida e final. Ela ligou diretamente para minha esposa. Moça, eu vivi o suficiente para reconhecer remorso genuíno versus controle de danos. Se você verdadeiramente entendesse a dor que causou, você não estaria pedindo para a gente convencer nosso filho a te aceitar de volta. Você estaria trabalhando para se tornar o tipo de pessoa digna do amor dele. Mas eu estou trabalhando em mim mesma, minha esposa protestou. Não, vovó Wilson respondeu firmemente. Você está trabalhando para tê-lo de volta. Essas são coisas completamente diferentes. O divórcio foi finalizado em 15 de janeiro. O ato final da minha esposa foi tentar contestar a divisão de presentes de casamento, alegando que as contribuições da família dela deveriam ficar com ela. Sr. Davis calou isso rápido. Sua cliente recebeu tudo da família dela. Ela não tem reivindicação em presentes dados especificamente para ambas as partes pela família dele, especialmente dadas as circunstâncias do divórcio. No dia que eu assinei os papéis finais, eu senti algo que não experimentava há anos, paz completa. Sem ansiedade sobre entrar na minha própria casa. Sem imaginar que o humor me cumprimentaria. Sem escolhas cuidadosas de palavras para evitar disparar discussão. Naquela noite, minha mãe ligou com o convite tradicional da família para jantar de domingo.
Mas dessa vez, o tom dela era diferente. Mais leve. A gente está fazendo a receita de assado da sua avó, ela disse. E adoraríamos que você se juntasse a nós. Sem drama, sem tensão, só família. Pela primeira vez em meses, eu aceitei sem hesitação. 6 meses depois daquele jantar de Natal, eu trombei com minha ex-esposa no supermercado. Ela estava sozinha, parecendo cansada e significativamente mais magra do que eu lembrava. Por um segundo, eu quase senti pena dela. Oi, ela disse quietamente, bloqueando meu caminho com o carrinho dela. Como você tem estado? Bem, eu respondi honestamente. Melhor do que estive em anos, na verdade. Ela estremeceu com isso. Eu tenho pensado no que aconteceu. Sobre nós. Eu sei que cometi erros. Você fez escolhas, eu corrigi. Tem diferença. Eu tenho ido à terapia, ela disse, como se isso mudasse tudo de alguma forma. Trabalhando nos meus problemas de raiva e comunicação. Isso é bom para você. Crescimento pessoal sempre vale a pena. Ela estudou meu rosto, provavelmente procurando sinais de que eu me importava com o progresso dela. Quando não encontrou nenhum, a expressão dela endureceu ligeiramente. Sabe, sua família também não é perfeita. Eles podem ser julgadores e sobrecarregadores. E aí estava. 6 meses de terapia, e ela ainda não conseguia assumir responsabilidade total sem desviar culpa. Algumas pessoas nunca mudam porque nunca verdadeiramente querem. Você está absolutamente certa. Eu concordei. Eles não são perfeitos. São seres humanos com falhas e opiniões e sentimentos fortes sobre as pessoas que amam. Mas são boas pessoas que tratam os outros com bondade e respeito. Eu os tratei com respeito. Eu quase ri. Você disse para minha avó de 86 anos que ela tinha opiniões ultrapassadas e não entendia relacionamentos modernos. Você recusou participar de fotos de família. Você passou 5 anos reclamando de pessoas que não fizeram nada além de tentar te incluir. Eu estava lutando para encaixar. Não, você estava lutando para aceitar que o mundo não girava ao seu redor. O rosto dela corou com raiva familiar. Você nunca vai me perdoar, né? Perdão não é o problema. Entendimento é. Você ainda não entende o que fez de errado. Então você inevitavelmente faria de novo. Eu empurrei meu carrinho passando por ela, mas ela chamou atrás de mim. Você vai se arrepender disso. Você vai perceber o que desistiu. Eu virei de volta uma última vez. Eu desisti de andar em cascas de ovo na minha própria vida. Eu desisti de inventar desculpas por comportamento inexcusável. Eu desisti de sacrificar a paz da minha família pelo seu ego. Confie em mim, eu não me arrependo de nada disso. Aquele encontro confirmou o que eu suspeitava o tempo todo. Ela não tinha mudado porque não conseguia ver além da própria perspectiva por tempo suficiente para reconhecer o dano que causou. No mês passado, minha família celebrou o primeiro aniversário do meu sobrinho. A casa estava cheia do caos habitual. Crianças correndo. Múltiplas conversas. Minha avó ensinando alguém um novo jogo de cartas. Minha mãe coordenando comida como operação militar. Enquanto eu via minha irmã Emily ajudar meu sobrinho a soprar a vela única enquanto todo mundo aplaudia, eu senti gratidão esmagadora. Não só pela minha família, mas pela minha decisão de proteger o que importava mais. Meu irmão Michael sentou do meu lado. Lembra quando você estressava sobre trazer ela para essas coisas? Toda vez, eu admiti. Imaginando o que ela encontraria para criticar. Quanto tempo antes dela querer ir embora? Se ela diria algo que machucaria os sentimentos de alguém. E agora, eu olhei ao redor da sala para rostos que me apoiaram através de tudo. Pessoas que nunca me pediram para escolher entre amor e lealdade porque entendiam que os dois não eram mutuamente exclusivos. Agora eu lembro por que reuniões familiares são para ser agradáveis. Meu celular vibrou com o texto de um amigo da faculdade que eu reconectei recentemente. Ainda vindo para jantar sexta? Amanda está fazendo aquele prato de massa que você gostou. Amanda era professora que tinha se divorciado há 3 anos. A gente começou como amigos. Mas algo genuíno estava se desenvolvendo entre nós. A diferença era noite e dia. Ela amava ouvir histórias sobre minha família. Perguntava perguntas pensativas sobre o desenvolvimento do meu sobrinho. E já tinha se voluntariado para ajudar na festa de 90 anos da minha avó no mês que vem. Não perderia. Eu testei de volta. Depois da festa de aniversário, meus pais e eu ficamos para ajudar a limpar. Enquanto a gente guardava decorações e embrulhava bolo sobrando, meu pai trouxe algo que eu estava imaginando. Ouviu algo sobre ela ultimamente? Trombei com ela uns meses atrás. Ainda jogando vítima. Ainda culpando todo mundo pelos problemas dela. Algumas pessoas nunca aprendem. Minha mãe acrescentou, aspando pratos. A gente tentou tanto com ela. Vocês tentaram perfeitamente. Minha mãe sorriu enquanto empilhava os pratos limpos. Você sabe, filho, ela disse, quebrando o silêncio da cozinha vazia, a gente sempre soube que você merecia alguém que entrasse nessa casa e se sentisse em casa, não alguém que precisasse mudar a casa inteira para se sentir dona dela. Meu pai assentiu, limpando as mãos no pano de prato. E agora você tem paz. Isso é o que importa.
Eu olhei pela janela da cozinha, vendo as luzes da rua piscarem no escuro de novembro. Respondi, sentindo o peso de anos saindo dos ombros. Paz de verdade. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sem acordar com o celular vibrando de mensagens de culpa. Sem me perguntar se tinha dito a coisa errada. Sem planejar desculpas para o dia seguinte. No domingo seguinte, cheguei para o jantar com uma garrafa de vinho e um sorriso que não precisava ser forçado. Amanda já estava lá, ajudando minha mãe a arrumar a mesa, rindo de uma história que vovó Wilson contava sobre o primeiro peru queimado da família. Michael ergueu a taça quando me viu. Ao irmão que finalmente parou de carregar o mundo nas costas. Todos riram. Eu ri junto. E pela primeira vez em anos, o riso era só riso. Sem tensão por baixo. Sem medo do que viria depois. A vida seguiu. O divórcio foi finalizado sem mais surpresas. A casa foi vendida, o dinheiro dividido conforme a lei e justo, sem drama. Eu me mudei para um apartamento menor, mais claro, com vista para o parque onde corro toda manhã. Amanda e eu começamos devagar. Jantares. Filmes. Um fim de semana em uma cabana no outono. Ela nunca perguntou quando vamos ter filhos. Nunca revirou os olhos quando falei da minha família. Nunca precisou que eu escolhesse. Porque ela escolheu nós dois. Um ano depois, no Natal seguinte, estávamos todos reunidos de novo. À mesma mesa. O mesmo cheiro de peru e sálvia. Mas dessa vez, quando Amanda levantou para ajudar minha mãe a trazer a sobremesa, vovó Wilson apertou minha mão por baixo da mesa. Essa aqui, ela sussurrou, sabe o que é família? Eu sorri. Porque eu sabia. E porque, finalmente, eu tinha escolhido a mim mesmo. A paz não veio de repente. Veio de uma cadeira raspando no chão. De um viva voz no centro da mesa. De um ok calmo que mudou tudo. Às vezes, o maior ato de amor que você pode fazer por si mesmo é deixar a porta bater atrás de quem nunca soube entrar de verdade. Fim.